Olá pessoal, boa tarde a todos. Hoje, segunda-feira, mais um vídeo aí para vocês, dando continuidade a esse processo que a gente vem trabalhando sobre a independência do Brasil. Então, às vezes a gente pensa que Dom Pedro foi lá, deu o grito do Ipiranga, acabou, todo mundo foi para casa feliz, Brasil independente, pronto. Não é bem assim. Houve grupos no Brasil que foram contra a independência. A gente tem que lembrar que muitos portugueses, principalmente portugueses ricos, viviam aqui no Brasil e lucravam com o comércio com Portugal e lucravam com a dependência do Brasil em relação à sua metrópole. Então essas pessoas, elas não foram favoráveis à independência do Brasil e muitas delas tinham forças militares sob seu comando e houve então uma resistência sobre o processo de independência. Aonde que essa resistência foi mais forte? Ela foi mais forte no Nordeste do Brasil, que é onde havia os maiores vínculos ainda com Portugal. Então lá essas batalhas elas vão durar até lá por volta de 1823, 1824. Eu ainda tenho resistência ao governo do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos falar especificamente de alguns desses movimentos para a gente recordar aí. Um deles que ocorreu no Piauí, que foi um dos mais importantes de todos, que é a Batalha do Genipapo. Essa batalha ela ocorreu lá em 1823 e ela reuniu forças tanto do Piauí, quanto do Ceará, quanto do Maranhão, contrárias às determinações vindas do Dom Pedro no Rio de Janeiro. Então houve ali uma batalha, as forças do Rio de Janeiro acabaram derrotando essas pessoas que eram contrárias à independência. O então governador do Piauí foi expulso do Brasil, foi mandado para Portugal e ali foram derrotados. Uma vez derrotados esses inimigos aí do processo de independência, Dom Pedro começa a montar o seu governo. Só que também não foi fácil, porque havia um grupo que eles chamavam de liberais, que buscavam um governo mais democrático, um governo às vezes até com o fim da escravidão e com maior liberdade para as províncias, e havia um grupo conservador que queria a centralização do poder nas mãos do próprio imperador. Esses grupos disputam a influência política no momento ali da primeira Constituição e os conservadores saem vencedores. A Constituição de 1824 ela centraliza o poder nas mãos do imperador. Só que, ainda no Nordeste, lembra do que eu falei que lá está a maior resistência? Lá também em Pernambuco vai ocorrer uma revolta, que é a chamada Confederação do Equador, que vai unir ali, em volta de Pernambuco, vários estados contra o Rio de Janeiro, contra o governo do Dom Pedro. Eles chegam a proclamar a independência daquela região e rompem com o restante do Brasil. Dom Pedro envia tropas para lá, há um enfrentamento, e eles são derrotados. A revolta é massacrada violentamente pelas forças imperiais e os seus líderes, principalmente aí o Frei Caneca, que foi, junto com o Cipriano Barata, os principais líderes do movimento. O Cipriano Barata escapou, ele tinha alguns contatos, mas o Frei Caneca foi fuzilado. Então, é uma revolta que demonstra o quê? Que nem todo o Brasil estava feliz e contente com a forma com que o Dom Pedro primeiro estava governando o Brasil, e que nem todos que viviam no Brasil à época comemoraram, soltaram fogos com a independência do Brasil. Para pensar aí, o que foi essa batalha do Genipapo, e aí eu já falei um pouco, que tem a ver com essa questão da luta pela implementação da independência, especialmente na região nordeste do país. A Confederação do Equador é uma reação ao centralismo do poder no Rio de Janeiro, uma busca de maior liberdade, de uma república na região nordeste brasileira. E por último aí, a questão dos portugueses que viviam no Brasil, como é que eles viram a independência. E aí nós vamos ter muito claramente o posicionamento contrário deles, devido aí aos seus interesses econômicos aqui no Brasil. Por hoje é isso, um abraço a todos, até breve, fui!